Os adolescentes, por exemplo, que precisam de acolhimento, de fortalecimento das suas ideias, que precisam de um olhar mais de observação e menos de censura, quando detêm dos pais, recebem dos pais uma crítica repetida ou uma censura, uma intervenção destrutiva, eles começam a se isolar. Aí não vêm para a mesa, almoçam no quarto, chegam antes e comem antes, comem depois, numa clara demonstração, até inconsciente, de que a família não vai bem, porque eles não estão podendo ser acolhidos nos conflitos das suas emoções, nas suas instabilidades. E os pais não estão conseguindo fazer esse manejo de uma forma adequada, porque estão muito policialesco, fiscalizando, às vezes só depreciando, não tem um ato de elogio, um ato de validação do comportamento do jovem, não tem um olhar do comerciante para ver as pedras preciosas que os jovens trazem ou são. Olha-se só o aspecto negativo na expectativa de que se educar é apenas corrigir defeitos. Educar é mais do que isso. Alguém na área da pedagogia não olha só para o que falta, olha para o que tem. Para fazer o fortalecimento da autoestima, é necessário validar as coisas positivas. Então, esse olhar de fora para dentro, focado na limitação, no conflito e na dificuldade, ele acaba por empobrecer a relação e inviabilizar um relacionamento de maior profundidade. E por quê? Porque o outro se afasta, o outro se recolhe, como um mecanismo de autoproteção. E a gente fica se perguntando: o que aconteceu com o meu filho? Por que ele está mais ausente? Por que ele não volta? Por que ele não vem para as refeições? E muitos pais, pateticamente, depois se perguntam por que eles se suicidaram. Mas antes de chegar no suicídio, por que eles caíram para as drogas? Por que eles foram encontrados no grupo de horror, na gangue, no grupo que está fazendo vandalismos? Então, de repente, esses pais perderam contato com esses jovens porque não souberam acolher. E o jovem se sente acolhido pelo outro grupo, que o chama, que valida os seus comportamentos, e ele, pela uma necessidade de pertencimento, acaba tentando fazer uma substituição da família por outros grupos. E os pais se surpreendem quando vêem seus filhos, por exemplo, envolvidos nos pegas, envolvidos em atividades que eles nunca julgavam que os filhos pudessem estar conectados. Mas esse distanciamento emocional, ele não se dá abruptamente, ele é paulatino, ele é devagar. E quando os pais se dão conta, há um abismo nas relações. Houve, portanto, um processo de distanciamento que precisa... Não há possibilidade de se fazer a reaproximação de imediato. Não se pode colocar pontes. Precisa se fazer todo um trabalho de reitineramento para criar um processo de reaproximação no sentido de acolher o jovem. Se eu que tenho a dificuldade, se sou eu que apresento dificuldade com as minhas emoções, eu preciso fazer um mergulho para dentro de mim mesmo. Primeiro, para não me contaminar para os outros que não me ajudam, ou os outros que me assediam, os outros que me desqualificam, os outros que não me entendem, que não me aceitam como eu sou. Esse é o movimento mais difícil, porque aquele que está se sentindo discriminado nas suas movimentações, no seu comportamento, nas suas emoções, ele precisa lidar com ele mesmo. E às vezes ele não tem uma figura próxima em que ele possa se apoiar. Uma figura que hierarquicamente, psicologicamente, lhe dê sustentação, lhe dê apoio. Ele não tem um amigo mais maduro, um tio, um padrinho, um avô, onde ele possa se refugiar. E aí ele promove, sobretudo dentro da família, esse distanciamento. Se é na escola, ele não tem, às vezes, um educador que lhe dê sustentação. Então ele vai se recolhendo, ele começa a faltar nas aulas, e aí, porque ele não tem esse suporte. Então, esse é o problema que eu digo que é o mais difícil. É o jovem que ele não está conseguindo se dar conta dele mesmo, ou um adulto, porque o adulto ele tem mais expediente, ele já está emancipado economicamente, pode buscar uma ajuda financeira, mas o jovem não. O jovem tem até vergonha de pedir a ajuda terapêutica para os pais, porque não vai ser bem recebida. Não vai receber um carão, às vezes não vai receber um movimento de censura por conta de um pedido dessa ordem. Mas às vezes eles estão necessitados de uma ajuda de um profissional para poder lidar melhor com as suas emoções. O Espiritismo acha que isso nos ajuda muito com o centro espírita, com as reuniões de jovens, quando os jovens conseguem estabelecer relações de troca. E o coordenador de juventude funciona muito como esse mediador.
E quando tem mais de um coordenador, o que é ideal, ter uma dupla, ali nós temos mais ou menos a representação dos pais, que dão um acolhimento e uma sustentação para que o jovem consiga se trabalhar quando não está conseguindo fazer isso no outro espaço. E o Espiritismo, em sendo uma doutrina muito profunda, libertadora, porque promove o autoconhecimento, vai permitir que nós, enquanto jovens, possamos então fazer esse mergulho de autopercepção para saber que a gente não é um zero à esquerda, de que todo mundo tem dificuldades e tem acertos, de que nós estamos em movimento de maturação, que ninguém é pronto, a gente vai se acabando aos poucos. Quando a gente conclui uma etapa, surgem novas etapas. Esse movimento de autoaceitação, de autoacolhimento por si mesmo, o Espiritismo nos ajuda muito. E talvez nessa direção nós consigamos no Espiritismo um aliado na doutrina espírita para que nós possamos dar conta de nós mesmos, segurar a nossa onda, como diz o jovem.